Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos chegando aí no próximo dia 30, né? Uma eleição que a gente tem ressaltado aqui nos espaços onde eu participo, em rádio e televisão, que talvez seja, e eu não tenho a menor dúvida, a mais importante eleição brasileira desde a proclamação da República. Aliás, desde a independência do país. Nós estamos decidindo que país nós queremos. E se nós decidirmos errado, nós vamos entrar, né, numa situação aí de prejuízo para toda a sociedade. Não vamos ter mais liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e o Estado estará, né, como dizia Platão, estará sendo absorvido, as pessoas serão absorvidas pelo Estado. A teoria do Platão sobre a política era essa aí: o Estado absorve o indivíduo. Já Aristóteles, e eu cito esses dois exemplos, que afinal de contas são Platão e Aristóteles, discípulos de Sócrates, e que trouxeram muita ciência política, muita clareza para as pessoas do que nós pretendemos para nós mesmos, lá da Grécia Antiga. Então, o Aristóteles já dizia o seguinte: o indivíduo não é absorvido pelo Estado, ele é subordinado ao Estado. Há uma diferença entre ser absorvido, você se identifica com o Estado, é o Estado, e ser subordinado, você tem independência em relação ao Estado. Então, o que nós queremos? Sermos absorvidos pelo Estado, o Estado fazer tudo o que quiser de nós, ditarmos o que nós temos que pensar, o que devemos fazer, o que devemos falar, ou termos a liberdade disso? Então, nós estamos decidindo entre a escravidão e a liberdade. Está em você. Tomara que você tenha a sabedoria, tenha o discernimento intelectual de saber que esta eleição vai determinar o futuro da nossa geração atual e da futura geração do Brasil. O futuro do país está em risco. Depende de nós livrar desse risco e prosseguirmos nas reformas que precisamos ter para continuarmos sendo um país livre, independente e uma pátria soberana. Bom, nosso programa começa sempre com a questão empresarial, a questão da contabilidade. Hoje, o Momento Empresarial recebe a Loni Maleitsky. Aí, Loni, prazer em tê-la de novo aqui no programa. Bom dia, Silvio. Parabéns aí, a repercussão muito boa aí das tuas participações, né? Porque toca em assunto importante na área empresarial, né? Sim, muito obrigada. E uma das coisas importantes é a questão do planejamento financeiro das empresas. Exatamente. Então, o assunto hoje é planejamento financeiro. Então, o Brasil, ele é um dos países mais empreendedores do mundo, né? E o aumento dos empreendedores, às vezes, significa alta no desemprego, porque as pessoas, elas optam por empreender por conta de uma economia fraca e com poucas oportunidades também no mercado de trabalho. E, nesse sentido, às vezes, as pessoas sem experiência em gestão, elas são alçadas a uma posição de empreendedor e, em poucos meses, se veem liderando uma equipe dentro de uma empresa, tendo que lidar constantemente com resultados financeiros estratégicos do negócio. E o que nos leva ao tema principal é o planejamento financeiro empresarial. Ele não é feito muitas vezes pela falta de conhecimento. Então, pequenas e médias empresas, mesmo elas sabendo dessa importância desse planejamento, elas acabam não priorizando a visão orçamentária do negócio, né? O que nos leva àquela clássica frase, né? As empresas não planejam falhar, elas falham por não planejar. Né? Exatamente. Sim. E aí está, nesse sentido, está o diferencial da The Colvis Business, que na nossa empresa nós somos parceiros dos nossos clientes com produtos e serviços. E nós dedicamos praticamente os 3 últimos meses do ano justamente para fazer o planejamento financeiro das empresas para o ano que vem, ou seja, para o ano já de 2023. Só que o resultado ele está sendo tão positivo que nós constatamos que esse planejamento ele está servindo também já para alavancar os resultados ainda deste ano, né? Gerando assim um valor imenso para as empresas. Perfeito. E existe muito dado assim concreto em relação a esta falta de planejamento, porque nós sabemos que tem muitas empresas que têm lá o seu corpo técnico, contadores, advogados, economistas e tal,
E eles são os responsáveis, né, para manter, assim, uma estrutura organizacional e de planejamento. E muitas empresas pecam nisso, né? Sim, exatamente. Tem muitas empresas, hoje em dia, as pequenas empresas, que elas não têm isso dentro da sua empresa, né? E justamente, muitas vezes, é um profissional único, né? Que é dono lá da empresa e que tem que olhar por meia dúzia de atividades, de setores, né? Então, essa questão orçamentária, do planejamento, ela acaba sempre ficando para trás, né? E, nesse sentido, tanto que existe tanta empresa que fecha em muito pouco tempo, né? Por falta disso. Por falta disso, então, exatamente. E muitas acreditam, né, Loni? Muitos empresários, empreendedores começam assim, eles acham que isso é um custo para a empresa. Isso é um investimento, né? Exatamente. Isso é algo inestimável, o valor. Porque justamente o contador, ele tem uma visão global da empresa. Ele, muitas vezes, quando nós sentamos e fizemos esse planejamento como empresa, que ela recém está iniciando ou que ela quer iniciar as atividades, a gente vê como a gente leva conhecimento que às vezes a pessoa não se dá conta que existe isso, que precisa, que ela precisa ter tal valor para determinado investimento no seu setor, né? Então, é aí que nós percebemos o quanto realmente faz a diferença esse planejamento. E aí eu aconselho a todas as empresas que, por favor, não passem, né, esse final de ano sem fazer esse planejamento para o ano que vem, para o ano de 2023. Isso é fundamental, né? E tem muitas pessoas, como eu falei, o pessoal às vezes acha que não, eu vou fazer porque eu tenho conhecimento. Por mais conhecimento que tu tenha, genérico, né, tem muitas coisas que são muito específicas e acabam trazendo armadilhas para os empresários. Sim, exatamente. E tem a questão do planejamento tributário também, que a gente vê justamente nesse planejamento financeiro, né? E muitas vezes a pessoa, ela realmente não se dá conta que ela pode optar por diversas, que tem simples, que tem lucro presumido, que tem lucro real. Então, esse conhecimento que os contadores têm, às vezes que a empresa não se dá conta que ela pode melhorar ou quanto que ela pode aumentar o seu... Crescer no mercado, né? Crescer no mercado, isso é importante, né? Porque toda empresa, por menor que ela seja, o objetivo do empresário, do empreendedor é o quê? Crescer. Exatamente. E crescer exige exatamente passar certas etapas essas que são fundamentais e que não prescindem de uma assessoria contábil, advocatícia, de economistas, de técnicos de diversas áreas, né? Então, eu achei importante que o empresário tenha essa percepção e essa consciência. Sim, exatamente. É isso, por isso que a gente justamente se envolve muito, né? E propaga muito, né? Que façam, né? Por favor, façam, porque vai valer muito a pena, né? Vale muito o custo-benefício. Com certeza. E o Rio Grande do Sul, nós temos um estado que, segundo o IBGE, é o estado de maior longevidade empresarial no Brasil. O que significa isso? Aqui as empresas duram mais. Talvez pela consciência que tem em função de prestigiar profissionais aí como a Loni e como os profissionais que desfilam aqui no programa, nessa área, porque eles têm essa capacitação, né, para perceber as oportunidades de mercado e evitar que a empresa entre em algumas armadilhas do próprio mercado e acaba sucumbindo. exatamente. Loni, obrigado pela tua presença. Quer mais alguma coisa? Não, muito obrigada, Silvia. Então, até a próxima. Sempre um prazer. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu. Abraço.